Vamos fazer o seguinte, vamos continuar conversando sobre a carta de Lula com as propostas econômicas para um eventual governo petista e também sobre a reação do mercado. Vamos trazer o nosso comentarista de economia, Sérgio Vale, para o Money. Oi, Sérgio, bom dia, bem-vindo. Meu caro, já começo te perguntando, eu e Priscila falamos aqui dessa animação / frustração quase que imediata do mercado ao não enxergar soluções mais claras para o equilíbrio das contas públicas. Qual a sua leitura da carta de Lula? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila. Olha, Thaís, é um pouco do que vocês falaram já. A gente tem, na verdade, na reta final da eleição, a divulgação de um documento que está aquém do que se esperava no mercado, né? Como o próprio nome dele diz, é uma carta e não tem muita coisa para comentar sobre isso. Eu acho que o problema maior, talvez, tenha sido a ordem dos fatores, né, que nesse caso alterou o produto final, né? Você começar falando de uma coisa que assusta o mercado há tanto tempo, que é essa questão dos bancos públicos, especialmente do BNDES, que foi um ponto bastante controverso, especialmente a partir do segundo mandato do governo Lula, e deixar a questão da responsabilidade fiscal lá no final, num parágrafo, uma coisa meio solta, deu uma impressão de que, de fato, essa carta foi mal desenhada em relação ao que se esperava. Mas como todos esses documentos que a gente tem visto ao longo das últimas eleições, no final o governo vai acabar sendo bem diferente do que a gente viu escrito aí nessas cartas de intenções. A gente viu isso acontecer em 2018, por exemplo, também com Bolsonaro, que o Guedes e o planejamento do governo naquele momento escreveu um pacote, um projeto econômico extremamente ambicioso e não aconteceu absolutamente nada no final. Eu acho que agora a gente vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que esperar, na verdade, quem vai ser o ministro da Economia que o Lula vai escolher, que ainda é a grande incógnita, que a partir daí a gente vai saber o que de fato vai ser o plano econômico do Lula ano que vem. Rapidamente aqui, Priscila, já para te devolver, uma das maiores frustrações desse plano ambicioso de Guedes foi a pauta de privatizações, né, de R$1 trilhão, que não aconteceu nem 20% disso. Priscila. Não, e Sérgio, eu queria comentar com você, a gente já conversou sobre isso anteriormente aqui na CNN, mas sobre essa questão das políticas feitas com o BNDES, né? Porque o mercado se assusta muito lembrando da política dos campeões nacionais, quando o BNDES fornecia financiamentos a juros baixíssimos para as maiores empresas do país, né? Quando há uma visão dos economistas de que deveria ser um banco de fomento ao desenvolvimento, com juros ali compatíveis com o mercado, mas a gente, até nessa outra ocasião, a gente chegou a conversar com a campanha de Lula para entender qual que seria essa política relacionada ao BNDES. Eles falaram que assim, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então não seria nem o que foi no governo Lula, que seriam aqueles juros baixíssimos, financiando as maiores empresas da economia, ali com algumas polêmicas envolvidas, como a gente sabe, nem como no governo Bolsonaro, né, na gestão de Guedes, que foi um BNDES mais tímido, né? Qual que é a tua perspectiva em relação a isso? Já dá para traçar alguma perspectiva sobre isso? Pois é, Pri, eu tenho a impressão que ainda não. A gente precisa saber exatamente quem que vai ser o condutor da política econômica, o ministro da Economia e da Fazenda, né, que no final vai ser desmembrado no eventual governo Lula. A gente precisa saber quem é esse nome, quem que vai cuidar da economia. Quer dizer, alguém mais de mercado, por exemplo, como Henrique Meirelles. Eu tenho a impressão que daria um tom mais parecido com o que a gente tem visto com o BNDES nos últimos anos. Talvez um ministro mais político, mais ligado com Lula, ao PT, possa dar aí um caráter um pouco mais desenvolvimentista para o banco, lembrando mais lá o segundo mandato do Lula. Isso está em aberto. Eu espero que seja mais esse caráter dos últimos anos, um BNDES como um banco garantidor, olhando o fomento de uma outra forma, deixando os grandes investimentos das grandes empresas acontecerem via mercado de capitais, via mercado financeiro tradicional e ponto.